em Gênesis, capítulo de número 22, que é bastante conhecido. E isso, irmão, teve algo profundo dentro de mim. E quando eu li, quando eu pesquisei, que eu fui estudar e fui buscar, irmão, é uma palavra muito maravilhosa. Nós vamos poder tirar várias lições para as nossas vidas aqui dentro desse texto. E se nós tivéssemos tempo, ou se fosse a noite todinha para nós ficarmos só nesse assunto aqui, nós traríamos muitas coisas maravilhosas de Deus, porque Deus quis mostrar, Deus mostrou e quer mostrar para nós, irmão, o tão quanto grandioso Ele é em onisciência, em onipotência, em sabedoria. Então Deus está mostrando a misericórdia dele. Ou seja, é muita revelação aqui em nome de Jesus. Então vamos ler. E aconteceu depois destas coisas que Deus provou a Abraão e lhe disse: Abraão, ele disse: eis-me aqui. Ele disse: toma agora o teu filho, né? E ele diz: toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá e oferece, e vai para a terra de Moriá e oferece ali como oferta queimada sobre um dos montes que eu te direi. Abraão se levantou-se cedo de manhã e selou seu jumento e tomou consigo 2 dos seus servos, Isaque seu filho, e cortou a lenha, olha aí, irmão, cortou a lenha para a oferta queimada, e se levantou e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Então no terceiro dia Abraão levantou seus olhos e viu o lugar longe, e Abraão disse aos seus servos: ficai aqui com o jumento, e eu e o menino ou moço vamos adiante para adorar, e voltaremos a vós. Abraão pegou a lenha de oferta queimada e o colocou sobre Isaque seu filho, e ele tomou fogo à sua mão e uma faca, e foram os dois juntos. Isaque falou a Abraão, a seu pai, e disse: meu pai. E disse: aqui estou, meu filho. E ele disse: eis que o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? Abraão disse: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro para a oferta queimada. Então foram os dois juntos. Amém? Só até aí. Podemos assentar. Foi orado aí. Irmãos, só em nós lermos o texto já deixa nós com uma expectativa, irmão, maravilhosa, né? Já deixa nós eufórico para conhecer o que tão significante é este texto, este pedaço da vida de Abraão, onde aconteceu aqui. Eu quero dizer para a igreja, irmão, que na Bíblia Sagrada nós encontramos várias promessas, mais de 8.800 promessas de Deus são citadas na palavra. E dentro dessas promessas de Deus, há promessas para a redenção, para a nossa salvação, há promessas para as nossas famílias, há promessas para as bênçãos do Senhor sobre nós. Enfim, há várias promessas de Deus. Eu creio que uma dessas promessas ela serve para cada um de vocês esta noite. Uma dessas promessas eu sei que Deus prometeu, porque ninguém, irmão, eu tenho a certeza absoluta, pastor Jair, que ninguém está aqui hoje, ou ninguém vem à igreja, ou seja cristão hoje, se não vem por causa de uma promessa. Eu estou servindo a Deus hoje, irmão. Eu venho e estou com esse tanto de anos servindo a Deus, é porque Ele me prometeu algo para mim. Sempre é assim na vida do
ser humano cristão, irmão. Nós estamos servindo a Deus porque nós estamos de olho no futuro da promessa divina que Deus prometeu para mim, para a tua vida, para a vida daqueles que o servem. Essa promessa Ele vai cumprir. Ele cumpriu muitas promessas na vida dos seus e cumprirá as promessas na nossa vida. E uma das grandes promessas que Deus prometeu para mim e para você é que Ele nos resgataria da laço da morte, do pecado, e nos traria para Ele, para que nós vivêssemos uma eternidade com Ele. Ou seja, Ele nos traria de volta. Nós se afastamos, mas Deus diz: eu vou trazer todos eles de volta para mim. Então essa promessa, nós estamos aqui por causa dessa promessa. Isso é maravilhoso. Quando nós olhamos um pouco atrás da história do chamamento de Abraão, nós vimos que Deus chamou Abraão, todo mundo é conhecedor, que ele chamou Abraão e lhe prometeu. Ele chamou, mas ele lhe prometeu, irmão. Porque a chamada de Deus, ela tem acompanhado com a sua promessa. Deus não vai só lhe chamar à toa, irmão. Ele vai dizer, ele lhe chama, mas ele tem a promessa para você. Escute bem. Quando ele chama a Abraão, diz: Abraão, eu quero que tu saia desse meio da tua parentela, e eu vou te mostrar uma terra, Abraão, uma terra onde tem fartura, onde mana leite, mel, uma terra gigantesca. E lá, Abraão, lá eu vou te fazer uma grande nação. Uma promessa dessa, irmão, é de encher os olhos de um cristão que quando adota uma fé em Deus. Abraão creu nessa promessa, irmão. Imagine só, Abraão já com 75 anos de idade, recebendo essa promessa de ser pai de uma grande nação, irmão, já daquela idade. Então isso, irmão, com certeza ao longo da caminhada dele, isso se encheu os olhos de Abraão, de tanta felicidade, porque ele acreditou num Deus que realmente é um Deus verdadeiro. Não é o verdadeiro Baal que estava lá naquela época, recebendo sacrifício, ou seja, adoração. Era um Deus diferenciado, era um Deus que falou autenticamente no seu coração, e ele creu naquela promessa. E quando, irmão, ele saiu dali, nós vimos Abraão sempre fazer voto, ou seja, sempre levantar altar e adorar o seu Deus. Era de costume das nações adorar os seus deuses. Abraão não era diferente, irmão. Aquela voz, aquele Deus que chamou ele adorava, edificava altar. Ele passou por muitas coisas que a história não dá tempo de contar tudo isso aqui, mas Abraão teve muita vitória também ao longo da sua caminhada. E a maior promessa, irmão, que Abraão recebeu é de que iria sair uma nação, era dele, não era de A, não era de B, era dele que essa nação ia sair. E isso, irmão, ao longo dessas promessas, Deus sempre abençoando Abraão. Abraão teve as suas poucas e boas, suas decaídas, mas sempre Abraão adorava a Deus. Sempre Abraão edificava altar ao seu Deus e adorava a ele, irmão. Era um homem diferenciado. Muitos teólogos, muitos sábios diz que Abraão foi o maior edificador de altar para Deus, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. E quando chegou o dia, o grande dia da promessa, irmão, o próprio Senhor o visitou e lhe prometeu um filho que sairia dele, irmão. Ele seria o herdeiro, ele seria o descendente dele, irmão. Essa era uma grande promessa que ia ser cumprida. Abraão já estava em um outro nível, já estava num espiritual melhor, já estava com a comunhão com Deus aproximadamente. Então, irmão, quando ele recebeu essa notícia, eu creio que aquilo alegrou o coração dele. Quando o próprio anjo, o Senhor, chegou para ele e disse que ele, dentro de um ano, teria o seu filho nos seus braços. Louvado seja o nome do Senhor. A sua esposa sorriu. Aí vem, irmão, o nome do Isaac. Com 25 anos depois que ele prometeu, nasceu a promessa.
ele pôs o nome Isaac. Isaac, irmão, no hebraico, traduzindo aí, é rir, é alegria de Deus, irmão. Ou seja, tudo que pertence à alegria é simbolizado no nome de Isaac. Até naquele momento, até Deus estava alegre ali com aquela promessa cumprida. Então tudo era sorrir, era alegria ali. E essa alegria tomou conta do coração de Abraão. Só que nós paramos no ponto principal aqui. Paramos no ponto principal. Nós vimos que Abraão, irmão, capítulo 22, e quando nós olhamos que Abraão teve seu filho já estava um pouco grande, já estava moço. E quando nós olhamos ali, nós não vimos mais Abraão estar com aquele apego com Deus. Nós não vimos mais aquele Abraão que ouvia a voz do Senhor e dizia: vem aqui, Senhor. Nós não vimos mais. Nós vimos agora um Abraão preocupado só com a sua promessa. Com a sua promessa, a alegria. Era o cuidado, o apego. Aquilo ali. Estava errado? Não, irmão. Porque Deus dá a promessa para a gente usufruir dela. Então Abraão, só que tinha um problema. Abraão é pai de uma grande nação. Aleluia. Deus, irmão, às vezes a gente acha, mas por que Deus pediu ao filho de Abraão? Irmão, é uma coisa muito grande. Mas um pouco para o fim, nós vamos entender. Não é muitas lições, eu só vou passar 3 aqui que vai ficar marcado na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. E o curioso, que quando Deus pediu o seu filho, nós não vimos Abraão retrucar em nada. Verdade. Nós não vimos Abraão murmurar. Deus pediu, ele também não falou nada. Mas só o coração dele sabia, né, irmão? Nós vimos aqui que pela madrugada, Deus, irmão, Abraão levantou-se de manhã, ele fez tudo, abardou o seu jumento, fez tudo, rachou a lenha, fez todo o processo do sacrifício. E a gente nota que Abraão tinha servos e servas, irmão, muitos empregados, poderia fazer esse serviço. Mas a questão do sacrifício era de Abraão, não era dos seus servos. A tua adoração, irmão, teu sacrifício, a tua adoração é tua. É você que tem que se levantar, irmão. Quando Deus está te chamando para ver você vir adorar Ele, não é você mandar ninguém ou então estourar em alguém. Deus está mandando é você. É Ele que está dizendo para você: levanta tu e adora esse Deus. Tem que for para fazer o sacrifício, e é você que vai fazer em adoração a esse Deus. Não é o pastor, não é eu, não é meu irmão, não é minha mãe, não é meu pai. É eu que tenho que me levantar de madrugada e fazer o sacrifício para Deus. É eu que sou o adorador. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Tem gente escorando demais, irmão. Tem gente escorando demais na igreja. Eu fico, não é indignado, eu fico triste quando eu vejo um monte de crentes escorando nos outros igual. Abraão não chamou ninguém, irmão. Sabe por quê? Porque era para ele. Deus falou, foi para ele, não foi para o pastor Jair, para ele. Deus falou, foi para você, meu irmão, para mim. Deus chamou para você. Glória a Deus. A oração sua é tão valiosa quanto a do pastor. O seu louvor é tão gratificante perante Deus quanto o dele, quanto o meu, quanto qualquer um. Não se menospreze. Deus está dizendo: levanta-te, pega teu fardo, joga nas costas, é tu. Vem. E Deus vai mostrar maravilhas para você. Então, irmão, ele pegou, fez tudo isso aqui, chamou 2 moços, vamos comigo. A Bíblia diz que eles começaram a caminhar poucos dias, né, irmão? 3 dias de caminhada. Olha o sacrifício duro, né, irmão? Aleluia. O
coração de Abraão, tenho certeza que não tinha mais. Porque o pensamento dele era só em sacrificar o seu filho. Mas Abraão tinha uma esperança. Aleluia. Abraão não murmurou e ele ia fazer, não era à toa, não. É porque a fé dele que ele tinha uma fé no Deus que ele servia. Glória a Deus. Aleluia. E lá em Hebreus ele conta por que Abraão não murmurou e ele ia entregar. E na caminhada de 3 dias, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, por 3 dias de caminhada para mostrar um lugar para se sacrificar, para fazer um sacrifício para Deus, 3 dias, nós vimos, irmão, na Bíblia Sagrada, Deus começando já a apontar para algo futuro. E lá no final nós vamos ver. 3 dias Jesus passou o povo, irmão. Verdade. 3 dias para ele chegar a fazer o sacrifício. Quando chegaram, de longe Abraão avistou o monte para fazer o sacrifício. Quando eles chegaram, a nossa caminhada, irmão, hoje, ela está longe. Deus levantou nós, chamou nós estamos de pé aqui. Glória a E Deus. nós estamos caminhando. Nós estamos caminhando. E brevemente nós vamos ver o monte do Senhor também. Glória a Deus. Brevemente nós vamos ver o Monte Sião. Nós vamos ver Jesus Cristo pousar, botar seus pés no monte, e nós iremos vê-lo também. Assim como Abraão viu de longe, ele viu de longe, nós veremos de perto, face a face. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E quando ele foi, irmão, nessa caminhada, olha o que foi que ele disse: espera aqui, espera aqui. Não levou ninguém, só ele e o filho. Aleluia. Espera aqui você. Nós vamos sacrificar ao Senhor e nós voltaremos. Eita, glória. Irmão, você acha que uma palavra dessa é uma palavra de gente que estava indeciso de alguma coisa, de não sacrificar? Uma palavra dessa é uma palavra de esperança. Por que que ele disse: olha, se ele vai matar o filho dele, sacrifício a Deus, ele disse: espera aqui, eu vou sacrificar lá, nós vamos adorar o nosso Deus, o meu Deus, mas nós voltaremos para cá. Aleluia. Jesus subiu, irmão, e disse: eu voltarei. Glória. No Monte das Oliveiras, Jesus foi ali erguido aos céus, com todos os olhares olhando para ele, e os anjos chegaram e disseram: porque olhas para o céu, assim como esse Jesus está subindo, ele voltará. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão, irmão, está apontando, não é só para, não está apontando futuramente. Ele voltará, Jesus voltará. Jesus, ele está, ele não vai demorar não, ele vai voltar. Em nome de Jesus, não demora não. Aleluia. E eles foram. Cara, aqui, irmão, tem um mistério, né? Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Nós olhamos, pastor aí, que ele pegou o quê? Ele pegou o fogo, o cutelo, em outras traduções falam cutelo, não é uma faca, né? Que ele pegou aqui. E a lenha, por que Abraão levou a lenha? Por que a lenha ele pegou e botou nas costas de Isaac? Coisa simples para ninguém entender, né? Ler, pode ler, talvez. Aí você se pergunta: ô gente, por que Abraão só pegou o facãozinho e o fogo para acender e botou um peso maior no seu filho, que é a lenha, para carregar? Aleluia. Entendeu? Irmão, o peso maior quem carregou foi Cristo. Glória a O Deus. madeiro carregou nas costas foi Jesus. Aleluia. Assim como Isaac carregou a lenha, as madeiras, o madeiro nas suas costas, assim Jesus também carregou. Aleluia. Ali, irmão, Deus estava fazendo a tipologia do seu filho, o grande sacrifício que ia ter na humanidade para redimir não só nós, mas a descendência que ele tinha prometido a Abraão. Precisava do sacrifício de Jesus para essa descendência estar com ele. Aleluia.
moço Isaac levou a lenha nas costas. Vocês viram lá no Novo Testamento dizendo: Jesus levou o madeiro nas suas costas. E quando chegou no altar, Abraão fez um altar. Abraão começou a fazer um altar, irmão. Fez um altar. E o menino teve uma curiosidade de perguntar: mas, pai, a lenha e o fogo está aqui. Cadê o cordeiro? Aleluia, Jesus. Cadê o cordeiro para nós sacrificar? Olha só o tamanho da fé que Abraão estava, irmão. É isso que eu digo para a igreja. Deus não prova fraco, irmão. Deus não prova crente duvidoso. Glória a Deus. Deus só prova quem tem fé, irmão. Aleluia. Deus prova é o justo. Deus não prova injusto. Deus não prova meia tigela. Deus prova aquele que tem fé, irmão. Porque Ele sabe que o que tem fé, o justo passará na sua prova, irmão. Aleluia. Glória a Deus. E aí ele pegou. Abraão disse umas palavras muito lindas: meu filho, não se preocupe. O nosso Deus, Ele proverá. Glória a Deus. O nosso Deus proverá um cordeiro para que nós possamos sacrificar. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus proverá. Proverá. A palavra proverá, irmão, é a mesma lá que está dizendo Jeová Jireh. Jireh é a palavra que Deus é o provedor. Deus proverá um cordeiro. Abraão está dizendo que é no futuro Deus proverá um cordeiro para sacrificar. Então Deus está dizendo ali naquele momento para nós hoje que naquela época Ele ia providenciar. A providência divina era Jesus Cristo ser como um cordeiro molado, ser morto para os nossos pecados e redimir toda a humanidade com Ele. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, Deus proverá, irmão. Glória a Deus. Quantas coisas nós já passamos na nossa vida? Será que nós já falamos isso para Deus? Deus proverá. Aleluia. Não, está difícil, tá, mas Deus proverá. Deus proverá tudo. Aleluia. E se eu morrer, Deus proverá. Aleluia. Tudo Deus está no controle. Glória a Deus. Abraão, irmão, ele tinha uma convicção: eu vou levar, vou matar, fazer o sacrifício, mas o meu Deus ressuscitará ele. Aleluia. A esperança de Abraão, a fé de Abraão era que Deus ia ressuscitar Isaac. Glória a Deus. Onde está escrito isso, pastor? Em Hebreus capítulo 11, versículo de número 17. Abraão levou, não temeu, e levou seu filho em sacrifício, porque ele tinha uma esperança que Deus ressuscitasse ele depois de morrer. Glória a Deus. É por isso que ele disse: nós voltaremos, porque eu tenho certeza que Deus proverá. Se eu fazer isso, mas Deus ressuscitou, porque é dele. Era impossível um homem de 100 anos ter um filho, né, irmão? Mas se ele deu filho a Abraão nessa idade, na mulher dele na 90 anos, por que ele não pode tirar na mesma da hora ressuscitar também? Então a fé, ela move tantas coisas na nossa vida. Então paramos de ser incrédulos, acreditar em tanta coisa, mas cremos em um Deus poderoso, em um Jesus que morreu e ressuscitou por nós. E Ele está conosco e nunca vai deixar nem eu nem você. Mesmo que nós chegamos a falecer ou ir para qualquer lugar, mas Jesus nunca nos deixará. Nem o tempo, nem a profundidade, nem o espaço, nada separará de nós do amor de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nada. Deus proverá na nossa vida. Aleluia, Jesus. Tantas coisas maravilhosas que nós estamos vendo, irmão. Mas só quem vê é os espirituais. Aleluia. Os cegos não estão vendo nada. Verdade. Os cegos estão dizendo o seguinte: isso aí, o negócio está acabando, essas igrejas, não sei o quê.
Tá aí, ó, não tem ninguém. Então, ele não tem essa mania. Essa igreja está tudo, ninguém quer mais Jesus, né? Assim que eles falam, né? Eu já tive essa palavra também. Só que quando eu fui olhar para a palavra do Senhor, Deus está dizendo, é você que está dizendo, eu não. Quem está dizendo é você, eu não. O que eu estou dizendo é que eles vêm, eu vou fazer a minha vontade. Entendeu? E outra, eu não vou ser como Elias, que pensava que era só ele que existia no mundo como profeta dali. Mas Deus não. Deus disse, não, Senhor, eu ainda tenho mais 7.000 que não se dobraram perante a Baal. Então eu volto para a igreja hoje. Não pense que se acabou. Não pense que ninguém quer mais Jesus. Porque Deus tem guardado um exército muito grande para a sua adoração. Não existe esse negócio, irmão, de dizer que está acabado. Não vai ter, não. Só vai acabar no dia que Jesus se manifestar. Mas o exército de Deus está de pé. Tem muitos homens, mulheres de Deus nessa terra, adorando, de joelho, está ali. E Deus está dizendo, eu não tenho 7.000 não, eu tenho mais de 2 milhões que nunca se drogaram perante o mundo. É muita gente, irmão. É nós que temos uma visão curta. Glória a Deus. É nós, velho, que tem a visão curta. Não observamos as coisas direito. O avivamento está aí, irmão. Toda hora batendo na nossa porta aí, nós vemos o avivamento na hora. E o pessoal diz, não, o avivamento está aí. Todo dia, todo mês, todo ano. São um avivamento grande de Cristo na vida do ser humano. E ninguém está vendo, né, irmão? Olha lá, ó. O Francinaldo ali. Glória a Deus. Entendeu? Isso é o quê? Igual ele, quantos não tem hoje recebendo a Deus do mesmo jeito? Aleluia. Quantos judeus hoje não se renderam aos pés de Jesus já? Aleluia. Quantos homens da lei, rabinos, já estão prostrados aos pés de Cristo? Glória. Isso é o quê, irmão? Isso é o avivamento, irmão. Que desde Pentecoste até hoje, eles está vigorando. E o avivamento, irmão, ele está aí, ele tem, não adianta, não se esconde. Porque Deus está operando todo dia. Deus está fazendo milagres e maravilhas dessa terra todos os dias, irmão. O problema é que o inimigo e o mundo estão cegando a visão do povo. Aleluia. Mas você e eu não. Nós estamos vendo a maravilha de Deus. Nós estamos vendo. E nós estamos vendo melhor. Nós estamos vendo Jesus com distância muito curta. Jesus está mais perto do que nunca. Aleluia. E a hora está chegando, irmão. O dia se aproxima para o grande encontro, para a maior alegria do ser humano, para o evento maior que já vai acontecer nessa terra. É a vinda de Jesus. Nenhum fenômeno, nem o que aconteceu durante toda a existência da humanidade será maior do que o fenômeno da vinda de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, aonde eu e você estaremos na mesa, nas bodas do Cordeiro. Glória a Deus. Aleluia. Mas para isso, viva, irmão. Aleluia. Viva para Deus. Eita, glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, irmão, Deus proverá. Aleluia. E lá no final, pastor velho, quando ele ia matar o seu filho, pegar no seu pescoço, que é o jeito, né? Botar aqui para o sangue sair, né? É o jeito de sacrificar. A Bíblia diz que uma voz bradou do céu. Não, dos céus, irmão. Não foi só do céu, não. Dos céus. Eu acredito, pastor, essa voz ela vem direto do trono de Deus. Aleluia. Porque se ela vem dos céus, a palavra céu está no plural. Poderia vir só do céu, aí era assim, era só daqui. Mas a voz bradou dos céus. Aleluia. E disse, não faça isso com o moço. Porque agora eu sei que tu temes a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu sei. E de repente, quando ele olhou para um lado, viu um cordeiro, foi? Não. Oh, aleluia. Ele não viu o cordeiro. Para você ver ideia como é a história enigmática. Estava enganchado pelo chifre. Tinha
um animal enganchado pelo chifre da boca. Não era cordeiro. Cordeiro, ele é até humano, ele é cordeiro. Depois já não é mais cordeiro. Carneiro que chama, né? A gente chama carneiro, que é da mesma família, mas não é mais um cordeiro. Por que, pastor Jair, que Deus ia providenciar um cordeiro? Por que apareceu com esse carneiro? Porque o cordeiro se manifestaria depois de tudo isso lá em Jerusalém, carregando a cruz nas suas costas, sendo pendurado no madeiro e morto. Era o cordeiro que ia prover a nossa salvação. Por isso é que ele não apareceu aqui. Deus poupou o filho de Abraão, mas não poupou o cordeiro na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Poupou o filho de Abraão, mas não poupou o seu único filho na cruz. É motivo de alegria, irmão. Você já pensou um pai? Deus sentiu e poupou o filho do pai, mas não poupou o dele. Eu fico olhando tanta gente, né, irmão, se desgarrando de Deus, de Jesus, outros não crendo, e aquele negócio todo. E um sacrifício desse aqui, irmão, escrito desde o Velho Testamento até Jesus, é tremendo, irmão. Deus mostrando sinal de que Jesus estava no meio, não fisicamente como ele veio, mas em símbolos, em sistema. Deus mostrando o cordeiro que ia fazer o sacrifício por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, a gente, por que Deus pediu o filho a Abraão, pastor Jair? Primeiro, Deus queria trazer de volta a Abraão para ele. Aleluia. Mas por quê? Porque Abraão recebeu a promessa e acabou o sacrifício. Você está pensando que você recebeu a promessa de Deus e acabou tudo, está ok para viver o resto da vida? Você vai se afastar de Deus, irmão, por causa da promessa. Mas a promessa vai me perder? Irmão, a promessa de Deus é para nós chegar mais a Ele ainda. Aleluia. Mas Abraão estava tão contido com a alegria que tinha. Olha o nome do menino, alegria, sorrir, tudo, ele estava tão feliz que o Deus tinha ficado em segundo lugar. Aí Deus diz, vou provar. Mas Deus sabia que ia provar ele, ia passar. Mas Deus queria trazer a adoração de Abraão de volta. Deus queria trazer os edificamentos de altar de Abraão para ele. Será que você também não está precisando de trazer de volta a adoração para Deus? Será que Deus não está fazendo algo na tua vida, mas é para te chamar de volta para a adoração a Ele? Será que você não deixou a adoração de Deus em segundo lugar na tua vida? Por causa de algo, talvez um joguinho de futebol, um joguinho disso, uma coisinha daquela, e aquilo vai entrando no coração, se multiplicando, e você começa a deixar a adoração em segundo lugar. Será que Deus não está te querendo trazer de volta através da aprovação, como Ele fez com Abraão? Nós vimos que na hora que Abraão botou, o menino já fez logo no altar para sacrificar. Oxe, gente, já? Entendeu como é que é o negócio? Então Deus está chamando, irmão. Se você tiver algo impedindo de adorar Deus em primeiro lugar, cuidado. Deus pode estar te pedindo algo aí, te provando, e aí vai vir a tua fé. É tristeza, Então, irmão, Deus queria trazer de volta a Abraão a sua adoração para ele. Não era para ele esquecer o menino e nem a promessa, mas era para ele viver a promessa adorando a Deus em primeiro lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos não receberam a promessa de Deus, cura, milagre, libertação, e disseram e abandonaram o Senhor dos Exércitos, e estão aí, não querem nem saber de Deus mais hoje. Mas Deus é justo. Deus pode estar chamando, tirando, trazendo, e olha que de uma maneira muito difícil, irmão, mas vem. E a primeira coisa que vai vir é levantar logo um altar para sacrificar.
glorificar Ele. Aleluia. Esse altar é o Senhor, é eu e você, irmão. Aleluia. O altar de Deus é eu e você, irmão. Então precisamos fazer sacrifício vivo. Aleluia. Não deixe nada te atrapalhar em Deus em primeiro lugar. Aleluia. Deus não suporta e nem aceita ser o segundo. Eu estou aqui na Bíblia, vou procurar de Gênesis a Apocalipse se Deus aceita ser segundo plano na vida do ser humano. Verdade. Não aceita. Ou é o primeiro ou não é nem Deus. Acabou. Não existe isso. Segundo, a prova de Abraão. É melhor chorar, irmão, com Deus do que sorrir sem Ele. Aleluia. Se Deus não faz isso, irmão, Abraão estaria feliz Aleluia. sem Deus. Cuidado, para você não estar feliz com a promessa de Deus, com a promessa, mas sem Ele. Ah, mas Deus faz mais, irmão. Deus não é injusto. Deus, Ele manda o sol para mim e para você, para aquele que não manda chuva para mim e para você, manda bênção para mim e para os outros. Não existe isso. Mas cuidado, para nós cristãos, cuidado. É melhor nós estar chorando, é melhor nós estar sangrando, é melhor, irmão, Aleluia. com Deus, do que eu viver pulando de alegria sem Ele. Aleluia. É melhor. Mas eu estou passando, sou servo de Deus, eu faço tudo, vou para a igreja, eu amo a Deus e estou passando por isso. Sangrar melhor com Deus do que sem Ele, porque Deus é o provedor. Deus proverá algo no meio do deserto. A igreja de Apocalipse, a mulher, ela foi para o deserto, ela não foi para a cidade, ela não foi para o deserto. É melhor nós chorar, é melhor nós se alimentar, é melhor nós ficar ali daquele jeito, mas com Deus. É melhor nós colher a semente que nós plantamos com Deus do que sem Ele. Tem gente colhendo sem Deus. Plantou, agora vai colher sem Ele. O cristão é diferente. Eu planto a semente, planto, vou colher, vou, mas é com Cristo Jesus. É árduo, eu choro, sangra, pastor Jair, luta, desespero, escassez, é tanta coisa, mas nós estamos com Deus. E a enfermidade, irmão, que bate na porta toda hora? Essa é tremenda, né? Mas lembre-se, estejamos com Deus. É melhor. Terceiro e último, pastor Jair, nenhum ministério cresce sem dor. Nenhum. Todo chamado que Deus chama o homem ou mulher, vice-versa. Tem gente que acha que hoje, eu acho que o povo não lê a Bíblia, se perde. Deus chamou, não, já sou tal. Aqui, levanta tudo. É aquele negócio todo, eu sou pregador, eu sou cantor. Não, Deus é. E sai aí pelo mundo aí. Entendeu? E um monte de gente aplaudindo aquilo ali. Nenhum ministério, irmão. Nenhum ministério. Ele tem que ter. Se ele não tem esse crescimento sem dor, não é ministério de Deus. Dói. A gente sofre. O chamado de Deus é pesado na nossa vida. Não é fácil. Então, para você vir me dizer, ou outras pessoas vir me dizer que Deus chamou ele, não tem nada de dor, não tem nada disso, não tem nada, não. Eu vivo aí bacana, para riba e para baixo, comendo, almoçando e jantando e falando do amor de Deus, não tem dor, não tem nada. Esse ministério aí, irmão, não é o de Deus. A dor que Abraão passou não é brincadeira, mas aquilo ali serviu para ele trazer ele de volta. A dor que Abraão passava, a maior dor que ele passou foi de entregar, irmão. Já pensou cortar, matar seu próprio filho? A única promessa que ele recebeu, ele teria agora que entregar. Não é fácil para o coração do ser humano, principalmente o patriarca que já tinha uma linhagem caminhada com Deus, olha. E ele estava muito nível melhor do que muitos profetas lá. Ele estava superior, estava perto de Deus. Mas aquela dor foi grande no coração de Abraão.
mas aquilo serviria para que Abraão voltasse e adorasse, e ele estivesse e aperfeiçoasse o homem da fé, o amigo de Deus, aquele que seria pai de uma grande descendência. Serviu para que Abraão hoje fosse contado nos livros como amigo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sem contar, irmão, que Deus não te tira da prova. Deus faz você passar por ela. Todo mundo sabe disso. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam no fogo. Deus não proibiu nem apagou o fogo com água. Aleluia. Tirou eles de lá. Glória a Deus. Deu escape para eles. Daniel jogou nas cobras do mesmo jeito. Jogou, os leões estavam lá. Deus não matou nenhum leão. Orou com ele lá a noite todinha. Deus vai te tirar da prova, não é? Ele não vai chegar a tirar a prova de você na hora. Glória a Deus. Não. Deus santo, santo. Deus, no meio da prova, ele tem um escape para você. Se você passa pela prova, se nós estamos passando, se você e eu, ou qualquer um daqui esta noite, está passando por uma provação e você saber que é Deus, não se esqueça que é na provação que Deus faz um milagre na nossa vida. Glória a Deus. Não esqueça. Por isso, irmão, esse ministério sem dor, sem sofrimento, sem choro, só comendo, dormindo e viajando, esse ministério aí, irmão, pode ter na certeza absoluta que Deus nunca provou e nem vai provar, porque não aguenta. No dia de minha aprovação, ele sai fora. Eu já vi muitos pregadores que pregavam que fogo caía dentro da igreja e hoje estão desviados, irmão, porque é esse tipo que eu estou falando. É ministério sem dor, irmão. Ministério que só veio aí usufruindo do bom e do melhor, pastor Jair. Não tem. No dia que vem a corda coxar, ele pula fora. Então não faça isso não. Se você tem o chamado de Deus, espere. A hora certa Deus vai te usar. A hora certa. Paulo passou tanto que o Paulo passou esquecido, irmão. Por que ele não foi chamado um homem livrado, um homem estudioso, um homem que tinha conhecimento, teólogo e tudo mais, mas aceitou, foi aprender. Louvado seja o nome do Senhor. E na caminhada dele, foi espinhos, ambrolhos, pancada, tanta coisa que aconteceu no ministério de Paulo, mas ele dizia: a minha fortaleza, a minha força está no Senhor, está aí no Senhor. Eu morri para o mundo e agora eu nasci para Cristo. Cristo agora manda em mim, não é eu que mando nele, é ele que manda em mim. Então, irmão, ministério é isso, irmão. Aleluia. Ministério é isso. Não vai pensar que ministério com Deus é flores. Que flores? Você acha que o mundo vai aceitar? Você acha que o povo vai aceitar as suas palavras? Vai não, irmão. Então assim, Jesus disse: eu envio vós para onde? Para vocês pregar 30 mil reais aí, o outro pode voltar, alegre. Ele disse: não, eu envio vocês como ovelha. Aleluia. Como ovelha no meio das lobas. Mas não tem mais. Não temos. Porque Jesus disse: eu vou dar poder e autoridade para vocês. Vocês têm poder para pisar de serpente e escorpião. Vocês têm poder sobre todo o poder do inimigo. E por fim, vocês terão autoridade de botar a mão nos enfermos, ser curado, dar vista ao cego, ressuscitar mortos. Porque é pelo nome e pela autoridade de Jesus. Então, irmão, tem dor? Tem morte? Vai morrer, não tem jeito não. Pode ter a certeza. Se você estiver pensando que eu estou aqui esperando que eu vou viver 1000 anos aqui, não. O pastor que sabe disso. Acontece qualquer hora aí, uma perseguição grande. Os primeiros que vai é o justo que vão. Você sabia, para terminar, o Antipas lá do Apocalipse capítulo 2, versículo 17, o cara fiel a Deus, fiel a Cristo. Jesus testemunhou sobre o homem. Já pensou, Deus testemunhando sobre alguém? É muito. O cara desse um nível espiritual dele era grande com Deus.
Diz: meu servo Antipas, olha o que aconteceu com ele, mataram ele. Mas ele foi temente até a morte. Ele foi temente até a morte, nunca se desviou. E está aí. Glória a Deus. Como foi que ele morreu, irmão? Pegaram ele, fizeram um bezerro, né, de ouro, e botaram ele dentro, com as suas coisas de fora para ele respirar, para jogar na fogueira para derreter o ouro junto com ele. Crueldade, entendeu o que eles fizeram com ele? Só por causa de Jesus. Então não espere ministério de flores, essas coisas aí não. Você tem o galardão, mas é com Jesus Cristo. Sem Jesus, nós não temos nada nessa terra. Jesus, você não tem nada, você não queira nada não. O presente, o que eu tenho para vocês é melhor. O que eu tenho, o ferrugem não come, o ladrão não vai roubar. Eu estou preparado aqui nas minhas mãos, o que eu tenho preparado para cada um de vocês. Esse mundo aí é passageiro, mas o que eu tenho para a igreja, o que eu tenho para os líderes, o que eu tenho para aqueles que servem com fidelidade, com honestidade, com fé, o que eu tenho é o que os seus olhos nunca viram e nem seus ouvidos nunca ouviram, é o que Jesus tem preparado para todos aqueles que o amam e temem. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos orar a Deus neste momento. Tem mais aí umas lições aí, irmão. São praticamente umas 10. Aí não dá para passar não. Sobre esse tema aí. Envolve, mas eu tirei só esses 3, porque inclui nós, chamados, e os pastores, né? Ou seja, os obreiros que trabalham. Esses 3 incluem para eles aí, para nós, para as pessoas voltarem para Deus e pensar que o nosso ministério, não, o ministério nosso é só de flores, não tem nada, não. Vai ter agulha de tudo. Amém? Amém. Então nós estamos aqui esta noite, vamos orar pela igreja. O pastor já sabe que eu não tenho esse costume de chamar ninguém na frente para orar. Eu mesmo deixo a pessoa à vontade. Se quiser pode vir, mas a disposição é de você. Glória a Deus. Eu lembro que na palavra de Deus, Jesus, ele nunca foi atrás de ninguém. Duas vezes que Jesus falou que se levantava e iria, foi lá no servo, lá do comandante lá, e no Lázaro, né? Ele disse: não, eu vou lá curar ele. Não, eu vou lá ressuscitar o Lázaro. Isso é 2 vezes. Mas Jesus, ele nunca andou atrás de ninguém oferecendo oração, essas coisas não. A pessoa que vinha a ele. Então eu tenho isso comigo. Você que é necessitado, eu sou necessitado, então eu tenho que dar o primeiro passo. Glória a Deus. Então, se não tiver também gente que não aceitou Jesus hoje, ou quer se reconciliar, está aqui, irmão. Deus está chamando para você ficar mais perto dele. Talvez você saiu lá para longe, está lá distante, mas Deus vai fazer com você igual fez com Abraão. Ele quer que você edifique o altar perante ele. Se você está passando por essa noite, está afastado, está longe, ou ainda não aceitou Jesus, se tiver que não aceitou Jesus, vem aqui, nós vamos orar e Deus vai fazer, vai proverar na tua vida. Amém? Não tem, então vamos orar a Deus, orar por aqueles que estão enfermos. Nossa irmã que está ali no hospital, a irmã do Elias, né? Nossa irmã Elias. Vamos orar por ela. Ela está necessitada ali, né? Internada ali. Então vamos pedir para Deus prover a vitória na vida dela também. Amém? Amém. Vamos orar a Deus. Senhor meu Deus e o nosso Pai, Deus, esta noite, Deus, foi pregada a tua palavra. Uma palavra, Deus amado, que eu creio que entrou no coração de muitos, ou de todos. E através dessa palavra, Senhor, esta noite nós vamos orar, nós vamos interceder por aquelas pessoas, Deus, que estão distanciadas do teu altar. Aquelas pessoas, Senhor Deus amado, que já não sentem mais vontade de estar perante o Senhor. Aquelas pessoas que perderam o ânimo. Aquelas pessoas, Deus amado, que já não têm mais esperança, que já desfaleceram a sua fé. Nesta noite, Deus amado, que o Senhor possa fazer com eles, assim como você fez com Abraão. Trazer para o teu altar, trazer para perto de ti, Senhor Deus amado. Fazer, prover na vida dos teus que está lá, Senhor. Deus,
noite também, Deus amado. Aqueles que estão enfermos, Glória a Deus, Senhor. aqueles que estão, Senhor, nesta noite precisando de um milagre. Aqueles que estão precisando, Senhor, estão no teu altar diariamente, fazendo sacrifício, mas ainda não receberam nada. Deus, nesta noite, Senhor, a vitória vai vir em nome de Jesus. A cura vai vir sobre eles. A restauração, Senhor, vai vir sobre eles. Deus, a alegria amanhã vai ser substancial na vida deles. Oh Deus, visita, Senhor Deus amado, no leito daquele hospital, a nossa irmã Zeisa, Deus. Ela passa por um processo difícil, mas nós sabemos que o Senhor é provedor. O Senhor tem tudo nas suas mãos. Ele é o servo teu, ele é temente, e eu creio que o Senhor vai dar a vitória para ele e para ela, em nome de Jesus. Deus, 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 nós te clamamos esta noite, que o teu povo que está aí adorando, que o teu povo que está de joelho, que o teu povo que está intercedendo por este mundo corruptível, por este mundo cheio de avareza, por este mundo cheio de enfermidade, Deus, pelo poder, pela autoridade de Jesus, a tua cura, Senhor, pode estar sobre eles. Deus, a tua igreja, a família desta igreja, cada pai de família esta noite, cada mãe de família esta noite, Senhor Deus, o Senhor tem uma promessa para eles. Eu sei que a sua promessa se ainda não cumpriu, mas vai acontecer na vida do teu servo. O patriarca da família vai receber, Senhor. Só está faltando tempo, a hora certa de chegar. Deus, os filhos que estão aí não sendo cristãos, mas a família está perante o teu altar. O Senhor vai fazer um milagre. O Senhor vai trazer esses filhos. O Senhor vai trazer toda a família, Senhor, porque tem um casal, tem uma família que está te servindo. Deus, fica com a minha família, Senhor Deus amado. Que o Senhor possa visitar cada um deles. Está aí a minha irmã, nossa irmã Socorro, seu esposo, a minha esposa, Senhor. Está aí nas tuas mãos, Deus. Está aí nas tuas mãos. E fortalece teu povo. Fortalece teu povo. Não deixa que teu povo se distancie de ti, Senhor. Mas sempre o Senhor esteja fazendo algo na vida deles, para que eles sempre possam estar perante o teu trono, perante o teu altar, sacrificando, fazendo a tua vontade, Deus. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Aleluia. Ainda de pé para nós ir embora. Glória a Deus. Deus continua abençoando o pastor Cleomar com toda a sua família. Ele congrega aqui na Assembleia de Deus Missão e está ali colaborando na obra do Senhor. E se uma bênção lá com a sua família, em nome de Jesus. Deus continua abençoando a família, amigos do pastor Cleomar, que iria parar, visitar ele e também nos visitou nessa noite. Muito obrigado pela sua presença em nome de Jesus. E a igreja local presente, estão de parabéns, estão aí firme e forte na presença do Senhor. Que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Os meus vices, pastor Vicente, pastor Antônio Amorim, obrigado pela presença de vocês sempre aqui comigo. A equipe de obreiros, Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Minha esposa, que também é a minha, meu braço forte no ministério, na chamada do Senhor. Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Deus conceda saúde, a minha mãe também recebeu a oração aqui nessa noite. Eu creio que Deus está visitando a saúde da senhora em nome de Jesus. Amém? Pastor Cleomar, muito obrigado, viu? Em nome de Jesus. Vamos embora? Segue as programações da semana. Amanhã, segunda-feira, ciclo de oração. Terça-feira, nosso culto de ensino da palavra do Senhor. Aleluia. Quarta-feira, tem o pastor Antônio Morim, que está com o jogo aqui no bairro Santa Rita. Quinta-feira, vamos iniciar uma campanha. Depois de tantos os dias, meses sem fazer campanha. Quinta-feira, agora vamos iniciar uma, em nome de Jesus. Sexta-feira, não temos programações. Nós fazemos visitas e outras coisas. Sábado, culto com a mocidade. E domingo, novamente, nós vamos estar aqui, querendo Deus, em nome de Jesus. Amém. Curva a tua cabeça, as mãos para a frente.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não somente agora, mas para todos sempre. Juntos dizemos amém. Deus abençoe nossos irmãos que estão aí ouvindo a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado por tudo em nome de Jesus.